da proteção divina e havendo no regimental de vereadores, estando ausente o vereador Juliano, declaro aberta essa sessão extraordinária do plenário do prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 107 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, CEFOR de Piraju e da outras providências. Boa tarde, vereador Rafael, presidente dessa mesa da Câmara Municipal. Boa tarde, meus prezados colegas vereadores dessa Câmara. Boa tarde também a todos os presentes nessa sessão, no auditório desta Câmara, que talvez seja a última sessão extraordinária do ano 2025, bem como a todos os cidadãos mandurienses que nos acompanham via online pelo site da Câmara Municipal. Meu boa tarde a todos. Parecer 137 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 107 de 2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, CEFOR, visando atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco, oriundas de grupos familiares com vínculos fragilizados ou rompidos, a fim de garantir proteção integral. A proposta em questão foi lida na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada em 8 de dezembro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Na condição de relator, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, estando o projeto em conformidade com o que preceitua o artigo 25 da Constituição do Estado. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, durante o exercício de 2026, sendo que, pelo que se observa na proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 180 mil, conforme previsão orçamentária, durante o exercício financeiro de 2026, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Verifica-se ainda que a propositura encontra sua justificativa acostada ao ofício número 701 de 2025, vindo instruída com o plano de trabalho, no qual houve descrição clara, precisa e detalhada do objeto do convênio, o qual necessariamente deve atender ao interesse público, conforme exigência da legislação em vigor. Assim, percebe-se que a presente matéria disciplina e normatiza a concessão de subvenções sociais, devendo ser imposta aos responsáveis pela entidade beneficiada a preocupação com a correta aplicação dos recursos recebidos, atentando não somente para a legalidade da realização das despesas, mas também para a finalidade dessas transferências, vez que a subvenção social só pode ser utilizada em despesas de custeio, definidas na Lei nº 4.320, de 64. Por outro lado,
O Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesas do órgão concedente, bem como o Poder Legislativo, devem acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando, principalmente, a finalidade das transferências, a fim de evitar que subvenções sociais concedidas pela Prefeitura se desvirtuem dos seus reais objetivos. Ademais, é sabido que pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que a autorize. A Lei Federal número 4.320 de 64, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento. Destaca-se ainda o dever de cumprir fielmente a Lei Federal número 13.019 de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 107 de 2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 2025. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, presidente. Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Parecer 93 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 107 de 2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, CEFOR, visando atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco, oriundas de grupos familiares com vínculos fragilizados ou rompidos, a fim de garantir proteção integral. A proposta em questão foi lida na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada em 8 de dezembro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise de seus aspectos orçamentários, legais e regimentais. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, durante o exercício de 2026, sendo que, pelo que se observa na proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 180 mil, conforme previsão orçamentária, durante o exercício financeiro de 2026, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, oportuno mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, prescreve. Artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar previstas no orçamento ou em seus créditos adicionais, grifado. Ademais, a concessão de subvenções sociais, disciplinada pelo artigo 16 da Lei nº 4.320 de 64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização, senão vejamos. Artigo 16. Fundamentalmente, e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada
aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica. É certo que os dois dispositivos supra disciplinam e restringem as transferências de recursos públicos para o setor privado, sendo que, desse modo, tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer se expressamente autorizadas em lei específica e atender à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que verifica-se no presente caso. Ademais, é sabido que, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que a autorize. A Lei Federal número 4.320 de 64, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 107 de 2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, presidente. Leandro Francisco Sampaio, secretário. Parecer 43 da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 107 de 2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, CEFOR, visando atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco, oriundas de grupos familiares com vínculos fragilizados ou rompidos, a fim de garantir proteção integral. A proposta em questão foi lida na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada em 8 de dezembro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes, para análise de seus aspectos regimentais. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pansanato, durante o exercício de 2026, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 180 mil, conforme previsão orçamentária, durante o exercício financeiro de 2026, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Observa-se que a Lei Orgânica do município de Manduri estabelece que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal, a teor do que dispõe a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Dispõe ainda a Lei Orgânica que é facultado ao município, no estrito interesse público, firmar convênio com entidade pública ou privada para a prestação de serviços de assistência social à comunidade. Artigo 135, parágrafo único, inciso 2. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 107 de 2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Tiago Aparecido Barreiros, presidente. Marcelina Pereira de Moraes, secretária.
Está em discussão o projeto de lei. Seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Cícero que faça o sorteio. Vereador Leandro. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Juliano, ausente. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Cícero. Sim. O projeto de lei número 107 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 108. Executivo. Abertura e decreto adicional suplementar ao orçamento 2025 e de outras providências. Parecer 139 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 108 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$ 300 mil. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 108 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 16 de dezembro de 2025. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, presidente. Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Parecer 95 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 108 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025 no valor de R$ 300 mil, na seguinte conformidade: R$ 300 mil, manutenção da atenção básica, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$ 300 mil, emenda parlamentar, deputado federal Rodrigo Gambale. A proposta em questão foi lida na 19ª sessão ordinária de 2025, realizada em 8 de dezembro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos,
onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 108 de 2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 16 de dezembro de 2025. Leandro Francisco Sampaio, secretário. Concordam os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, presidente. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Cícero que faça o sorteio. Vereador Juliano, ausente. Vereador Tiago. Sim. Vereador Cícero, sim. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Emílio. Sim. O projeto de lei número 108 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 109 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Lar São Vicente de Paulo de Mandori e de outras providências. Parecer 138 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 109 de 2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Lar São Vicente de Paulo de Mandori, visando o atendimento de idosos de ambos os sexos. A proposta em questão foi lida na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada em 8 de dezembro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Na condição de relator, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, estando o projeto em conformidade com o que preceitua o artigo 25 da Constituição do Estado. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento com o Lar São Vicente de Paulo de Mandori, visando atendimento de idosos de ambos os sexos
durante o exercício de 2026, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 144.900, conforme previsão orçamentária, durante o exercício financeiro de 2026, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Verifica-se ainda que a propositura encontra sua justificativa acostada ao ofício número 708 de 2025, vindo instruída com o plano de trabalho, no qual houve descrição clara, precisa e detalhada do objeto do convênio, o qual necessariamente deve atender ao interesse público, conforme exigência da legislação em vigor. Assim, percebe-se que a presente matéria disciplina e normatiza a concessão de subvenções sociais / repasse financeiros, devendo ser imposta aos responsáveis pela entidade beneficiada a preocupação com a correta aplicação dos recursos recebidos, atentando não somente para a legalidade da realização das despesas, mas também para a finalidade dessas transferências, vez que a subvenção social só pode ser utilizada em despesas de custeio, definidas na Lei Federal nº 4.320 de 64. Por outro lado, o Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesas do órgão concedente, bem como o Poder Legislativo, devem acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando principalmente a finalidade das transferências, a fim de evitar que subvenções sociais concedidas pela Prefeitura se desvirtuam dos seus reais objetivos. Ademais, é sabido que, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que autorize. A Lei Federal nº 4.320 de 64, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento. Destaca-se ainda o dever de cumprir fielmente a Lei Federal nº 13.019 de 2024, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 109 de 2025, lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 2025. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, presidente. Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Parecer 94 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 109 de 2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Lar São Vicente de Paulo de Manduri, visando atendimento de idosos de ambos os sexos. A proposta em questão foi lida na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada em 8 de dezembro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise de seus aspectos orçamentários, legais e regimentais. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Lar São Vicente de Paulo de Manduri durante o exercício de 2026, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 144.900, conforme previsão orçamentária, durante o exercício financeiro de 2026, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, oportuno mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, prescreve. Artigo 26.
a destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar previstas no orçamento ou em seus créditos adicionais, grifado. Ademais, a concessão de subvenções sociais, disciplinada pelo artigo 16 da Lei Federal nº 4.320 de 64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas, de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização, senão vejamos. Artigo 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. É certo que os dois dispositivos supra disciplinam e restringem as transferências de recursos públicos para o setor privado, sendo que, desse modo, tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer se expressamente autorizadas em lei específica e atender à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que verifica-se no caso presente. Ademais, é sabido que, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que a autorize. A Lei Federal nº 4.320 de 64, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 109 de 2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, presidente. Leandro Francisco Sampaio, secretário. Parecer 42 da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 109 de 2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Lar São Vicente de Paulo de Manduri, visando o atendimento de idosos de ambos os sexos. A proposta em questão foi lida na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada em 8 de dezembro de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes, para análise de seus aspectos regimentais. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento com o Lar São Vicente de Paulo de Manduri, visando o atendimento de idosos de ambos os sexos, durante o exercício de 2026, visando o custeio, projeto a penso, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 144.900, conforme previsão orçamentária, durante o exercício financeiro de 2026, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras atribuições,
legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal, a teor do que dispõe a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Dispõe ainda a Lei Orgânica, que é facultado ao município, no estrito interesse público, firmar convênio com entidade pública ou privada para a prestação de serviços de assistência social à comunidade. Artigo 135, parágrafo único, inciso 2. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 109 de 2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 9 de dezembro de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Tiago Aparecido Barreiros, presidente. Marcelina Pereira de Moraes, secretária. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto expoderá sim, o vereador que for contra expoderá não. Peço ao vereador Cícero que faça sorteio. Vereador Rafael. Sim. Vereador Juliano, ausente. Vereador Tiago. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Cícero, sim. Vereador Edivaldo. Sim. Vereador Emílio. Sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Sérgio. Sim. O projeto de lei número 109 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão extraordinária.